Hoje eu vou mostrar para vocês 10 características de autismo do meu filho de 1 ano até 2 anos. E aí meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Duda e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Bom, como eu disse pra vocês, hoje eu vou trazer alguns sinais de autismo do Ethan, do meu filho. Hoje ele tem 2 anos. Sinais que ele apresentou aí de 1 ano, até mesmo antes de 1 ano, né? Até os 2 anos de idade dele. Lembrando pra vocês que eu não sou nenhuma profissional da área, eu não sou nenhuma especialista, mas eu vou trazer esses sinais com base na experiência que eu estou tendo com ele. Sem muita enrolação, né? Vamos direto ao ponto. Bom, o primeiro sinal de autismo do Ethan, como eu já falei pra vocês no vídeo anterior, né, no vídeo que eu expliquei pra vocês como eu descobri o diagnóstico, um dos primeiros sinais foi o atraso na fala. Isso foi o primeiro alerta ali que me acendeu, né, para que eu corresse atrás e buscasse mais informações sobre o assunto. Foi o primeiro sinal que me fez pensar se realmente ele seria autista ou não. Hoje, o Ethan, ele fala assim, de uma forma que você não consegue entender. Beijo. E ele repete alguns sons, mas é algo quando ele tá sendo estimulado. Tipo assim, faz au-au, ele repete o au-au, mas é algo que ele não faz mais depois. Então assim, se a gente estiver ali estimulando, ele faz, mas é algo que é como se ele somente repetisse o que a gente fala, né? Não é algo assim que ele aprende e fica falando, fica repetindo, não. Ele só repete quando a gente vai falando e vai estimulando, né? Depois da terapia, ele tá desenvolvendo melhor essa questão da fala e eu espero que logo ele esteja falando. O segundo sinal de autismo que eu vou trazer pra você hoje, que eu também deixei lá no vídeo de como eu descobri o autismo nele, é a questão da irritabilidade. O Ethan, ele é muito irritado. Até hoje ele é muito irritado. Se a gente for na rua, quando a gente tá voltando, ele chora muito, ele se joga no chão. Nem sempre ele faz isso, mas algumas vezes ele faz. Ele se irrita muito fácil, né? Até na terapia, quando ele vai pra terapia, ele não quer sair da sala. Bora, Daniel! Vem com a mamãe, vamos ali dar teu brinquedo. Ele chora pra não sair. E ele chora muito, ele se irrita muito fácil. Quando a gente tá estimulando ele, fazendo alguma brincadeira com ele, que ele não consegue fazer o que a gente pede, ele chora, ele se irrita muito fácil. Quando a gente dá alguma ordem pra ele, tipo, ele tá fazendo alguma coisa que não pode, a gente fala e diz não pode, ele se irrita também muito fácil. As terapeutas, elas notaram isso, né? Elas falaram que ele tem uma baixa tolerância emocional, mais ou menos assim que elas falam. Então essa irritabilidade dele, esses 2 primeiros sinais, foram os sinais que a pediatra dele colocou no encaminhamento pra gente levar ele pro neuro, que foi atraso na fala e irritabilidade. Ele chorava muito, sem motivo aparente, principalmente na hora de dormir. Ele se irritava muito e o pai dele sempre me perguntava se realmente era algo normal. Mas ele ainda é muito irritado, até hoje ele é muito irritado, né? O terceiro sinal de autismo que eu vou trazer pra vocês hoje é o andar na ponta dos pés. O Ethan, desde quando ele começou a andar, ele andou ali por volta de 1 ano e 2 meses, ele já começou a andar e já começou a andar na pontinha dos pés. Hoje, após os 2 anos, ele não faz muito isso. Hoje é muito difícil ver ele andando na ponta do pé, mas ele andava muito. No primeiro ano de vida, ele sempre andou muito na pontinha do pé. O quarto sinal que eu vou trazer pra vocês hoje é que o Ethan, ele usa a gente pra pedir alguma coisa ou pra fazer alguma coisa pra ele. Às vezes quando ele quer água, ou quando ele quer comer alguma fruta, ou quando ele quer qualquer coisa, ele me puxa pela mão e me leva até o que ele quer e fica tentando fazer com que eu entenda, né? Até porque ele não fala. Fala pra mamãe o que você quer. O que você quer? Quer tomar banho? E ele sempre faz isso. Ou então quando a gente tá brincando de alguma coisa, que eu mostro pra ele o que ele deve fazer, ele observa, mas ele não faz. Ele pega a minha mão e pede pra eu fazer a mesma coisa ali pra ele. E aí, né, quando isso acontece, eu vou falando, não, é sua vez. E vou estimulando pra que ele consiga fazer. E o quinto sinal, ele tá junto desse que ele pega na mão da gente, né, que ele não aponta.
Ele não faz assim com o dedo de apontar para aquilo que ele quer, não, ele faz assim. Normalmente ele pede assim com a mão. Quando ele quer água ou quando ele quer alguma coisa que ele puxa a gente para buscar, que foi o sinal anterior que eu falei pra vocês, ele não aponta, ele pede assim com a mão. Dei uma pausa aqui rapidinho só pra pedir a vocês pra curtir esse vídeo, tá? Se vocês estiverem gostando, não esqueçam de curtir o vídeo e lá no finalzinho vocês compartilharem esse vídeo com alguém que vocês acham que precisam ver esse vídeo, tá? O sexto sinal é o Ethan, ele chora muito no banho, chora muito, muito no banho. Hoje ele tem 2 anos e sempre a mesma coisa. Se eu der 10 banhos nele, os 10 banhos ele vai chorar. Mas ele chora principalmente quando a gente joga água no rosto dele ou quando a gente vai lavar o cabelo dele. Pronto, rapaz, terminou já. Às vezes ele gosta muito de tomar banho, então ele gosta muito de mexer com água ali na banheira, numa bacia, numa piscina, alguma coisa assim, ele adora. Na mangueira, na ducha do banheiro, ele sempre gosta, mas quando a gente parte pra lavar o cabelo, pra jogar água na cabeça dele, ele chora muito. E o neuro falou pra mim, né, que isso é uma questão sensorial. Teve uma vez que uma professora falou pra mim, mulher, ele chora muito pra tomar banho, porque na creche eles tomam 2 banhos, né, um pra almoçar, um após o almoço e o outro pra vir embora. E aí ela falou pra mim, né, nossa, ele chora muito pra tomar banho. Aí eu falei, não, é assim mesmo, ele também chora muito em casa. O que eu tento fazer é distrair ele, doar alguma coisa, doar escova de dente, mas ele sempre chora. O 7º sinal que eu vou trazer aqui pra vocês hoje, o Ethan não gosta muito, assim, de interagir com criança. Não gosta de interagir muito com criança e nem gosta muito de toque físico. Eu tirei a prova de que realmente ele não gosta de toque com criança, pela primeira vez que a gente estava aqui em casa e tinha uma outra criança aqui com a gente. Ele estava deitadinho no puff, né, vendo o celular, vendo um filme no celular. E a criança se encostou perto dele para poder assistir com ele. E aí eu vi que ele se esquivou, né, eu até então eu não estranhei, não achei nada demais. E aí quanto mais ela chegava perto, mais ele se esquivava, até o ponto de que não tinha mais espaço para ele se esquivar, ele saiu do puff, foi para um outro e se sentou. Né? Então assim, aí foi que eu percebi, né, que realmente ele não gosta muito de toque físico. Com criança, com adulto também, principalmente de pessoas assim que ele não conhece muito. Em outros momentos também eu notei que as crianças chegavam perto dele pra brincar, pra falar com ele, e ele sempre se esquivava, sempre dava um chega pra lá nas crianças. O 9º sinal de autismo que eu vou trazer pra vocês hoje, alinhar e empilhar objetos. A primeira vez que eu vi o Ethan empilhando alguma coisa, eu acho que ele tinha um pouco mais de 1 ano. Eu tava lá na casa da minha irmã, lá fora da casa dela tinha uns pedaços assim de concreto, né, de cimento. E aí ele pegou esses pedaços de cimento, né, e foi empilhando assim um em cima do outro. Eu tinha esse vídeo, mas estava em outro celular, então eu perdi. Eu observei que ele tava empilhando e aí eu olhei aquilo assim, eu até falei pra minha irmã, né, que foi até também assim um dos primeiros sinais que a gente observou nele. E não é uma coisa que ele faz constante, né? Ele nem sempre, nem tudo que ele pega ele vai empilhar, ele vai enfileirar. Nesse vídeo que eu dei 3 maçãs pra ele e ele alinhou as 3 maçãs, né? E depois eu peguei uma tangerina e dei pra ele. E aí ele observou a tangerina, girou e me devolveu, porque a tangerina não tem a mesma textura que as maçãs. E aí eu fiquei bem surpresa nesse dia, eu fiquei bem, nossa, porque eu não esperava. Eu esperava que ele fosse juntar a tangerina com as outras maçãs, mas ele não juntou, ele me devolveu a tangerina. E a última característica de hoje, né, por último e não menos importante, não tem contato visual.
Dá um beijo, amor. Observem que eu fico o tempo inteiro conversando, chamando ele, Dá um beijo. falando pertinho dele, tentando contato visual, Você não me dá beijo. tentando chamar a atenção dele, mas em momento nenhum ele olha pra mim, ele olha nos meus olhos e nem no meu rosto. Ei, dá um beijo. Um beijo. Dá um beijo quando quer. Eu não fazia ideia do que seria contato visual, mas uma colega minha, né? Quando o pai do Ítalo postou um vídeo do Ítalo com ele, ela falou pra mim, olha, o Ítalo não tem contato visual, ele não tá olhando pro pai dele. E aí depois eu fui observando e fui percebendo. Eu achava que o Ítalo, ele tinha contato visual com a gente, pouco, mas tinha, que era, ele olhava pra mim, depois desviava olhar, mas algumas vezes ele olhava pra mim. E aí quando a gente iniciou as terapias, psicóloga ela falou que não era, que o Ethan tem zero contato visual, que o contato visual é quando a criança olha pra você, ela tenta se comunicar com você olhando pra você, e o Ethan não, ele olha pra ti e depois ele desvia o olhar, ele não fixa o olhar na gente. Então assim, ele não tem contato visual. Hoje, depois da terapia, como eu falei, ele tá melhorando bastante, porque essa questão tá sendo trabalhada nele, né? Mas ele não tem muito contato visual. Hoje vejo que ele melhorou um pouco, né, essa questão do contato visual, mas antes ele não tinha contato visual. Ele tinha zero contato visual. Normalmente quem não convive assim com o Ethan não percebe muito essas características, né? Mas eu que convivo com ele 24 horas por dia, consigo claramente enxergar essas características nele. Nem todo mundo consegue perceber. Esses sinais, né, do Ethan são sinais que, alguns sinais são bem sutis, né, que eu precisei parar para observar, né, e conseguir identificar algum desses sinais que poderiam ter passado despercebido, né? Então, assim, como eu falei para vocês, né, busquem referências, estudem para vocês conseguirem ajudar o filho de vocês. Observem, né, e não hesitem em buscar ajuda para o filho de vocês, porque vocês só vão estar ajudando o filho de vocês. Peço que, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like de vocês, comentem aqui se vocês querem que eu traga a parte 2 desse vídeo, tá, com mais características de autismo. Compartilhem esse vídeo para alguém que você acha que precisa, né, ver esse vídeo nos grupos, para as pessoas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter trazido muitas informações para vocês. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.